muito boa tarde para você que acompanha mais um ao vivo da Prefeitura de Manaus, nessa terça-feira, dia 22 de novembro. No momento, a nossa equipe de reportagem está aqui no Palácio Rio Negro, localizado na Avenida 7 de Setembro, zona sul da capital amazonense. Bom, hoje o prefeito de Manaus, Davi Almeida, juntamente com representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, realizam a assinatura de um termo de cooperação técnica para o início do projeto Agenda Cidade UNICEF, aqui em Manaus, voltado para as políticas públicas no bairro Colônia Antônio Aleixo, que, segundo dados do IBGE, é uma localidade que tem alto índice de trabalho infantil e necessita desse cuidado, dessa política socioprodutiva no local. Agora nós vamos acompanhar o discurso aqui do UNICEF juntamente com a Prefeitura Municipal de Manaus. 2022-2024, a Agenda Cidade UNICEF abrirá caminhos de direitos e oportunidades para crianças e adolescentes por meio de estratégias integradas que ajudam a reduzir e prevenir violências no seu dia a dia. Integrará metodologias de diferentes áreas: educação, saúde, proteção, inclusão socioprodutiva, e promoverá a mobilização social e o monitoramento de indicadores relacionados à área da infância e da adolescência. O programa está sendo implementado em Manaus e em outras 7 capitais brasileiras: Belém, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo. Em cada uma delas, o UNICEF e a Prefeitura Municipal escolheram um território prioritário para a atuação, com base em dados de alta prevalência de violência contra crianças e adolescentes. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a banda musical dos alunos da Escola Municipal Violeta de Matos Ariosa para realizarem a apresentação musical sob o comando do professor Arnaldo dos Santos. Interpretarão as músicas Trem Bala, Era uma Vez, A assinatura do termo de cooperação técnica conta com a presença do ator Bruno Galhaço, que é representante do UNICEF no Brasil. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, está acompanhado da secretária de Saúde, Chádia Frache, do secretário de Comunicação, Israel Conte, do secretário Eduardo Lucas, da SEMASC. A secretária de Educação, Dulce Almeida, também encontra-se no local. Agora, essa é uma apresentação do grupo da Escola Municipal Violeta de Matos Ariosa, que possui um projeto social com os alunos que estudam na escola.
Vale lembrar que essa é a primeira edição do projeto Agenda Cidade Unicef, que vai acontecer entre o período de 2022 a 2024. A Agenda Cidade Unicef acontece em grandes centros urbanos, como as cidades de Belém, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Manaus. A Prefeitura de Manaus, junto com a Agenda Cidade Unicef, vão criar trajetórias de oportunidades para as crianças e adolescentes mais afetados pelo cotidiano de pobreza, exclusão e violências nos centros urbanos. Para você que está entrando aqui no ao vivo da Prefeitura de Manaus, essas são alunas da Escola Municipal Violeta de Matos Ariosa. Estão realizando uma apresentação musical. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, está acompanhado do embaixador do Unicef Brasil, Bruno Galhaço, da secretária municipal de saúde, Chádia Frache, da secretária de educação, Dulce Almeida, e do secretário da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Eduardo Lucas. Eu quero convidar a secretária Graça Prola para fazer uso da palavra. Na verdade, eu vou fazer a leitura de alguns aspectos históricos do bairro Colônia Antônio Aleixo, para quem ainda não conhece ou não lembra. O texto foi compilado de uma pesquisa de Maria de Nazaré Souza Ribeiro, hoje doutoranda da da Universidade Federal do Amazonas, curso de Geografia Humana. O auge do período de ascensão econômica da extração do látex, que transformou Manaus em uma cidade moderna, com as mesmas benfeitorias que chegavam ao Rio de Janeiro, a então capital federal, com a riqueza vinda do extrativismo, Manaus passou por uma época de mudanças radicais. No final do século XIX, quando o engenheiro militar Eduardo Ribeiro se tornou governador do Amazonas. São dessa época os primeiros aterros de igarapés, a abertura de grandes avenidas e bulevares, o início do serviço de bondes, a luz elétrica, as pontes de ferro, a construção do porto, o calçamento das ruas, a rede de água encanada e de esgotamento sanitário, além do telefone e do telégrafo, segundo o Benchimol Samuel, já falecido, no ano de 1999, uma edição. Dos anos de 1832 a 1890, Manaus sofreu um processo migratório expressivo, saltando seu contingente populacional de 8.500 habitantes para 50.300 habitantes. A madeira foi substituída pelo ferro, o barro pela alvenaria,
a palha pela telha, o igarapé pela avenida, a carroça pelo bonde elétrico, a navegação a remo pelos navios, a vapor, claro. Nesta época, havia uma grande preocupação em sanear Manaus, retirando de circulação os pedintes e os doentes leprosos, cuja presença nas ruas da cidade comprometia a boa impressão dos visitantes na chamada Paris das Selvas. Márcio Souza, na edição de 1997. A capital amazonense estava, assim, na vanguarda do debate médico a respeito das enfermidades como a febre amarela e a malária. As doenças tropicais afetavam diretamente as comunidades estrangeiras, alemã, inglesa, italiana e outras já instaladas em Manaus. Haviam sido atraídas pela ascensão da extração do látex. A mudança na concepção das doenças ocorrida na mesma época, quando enfermidades como malária e a febre amarela eram identificadas como sendo transmitidas por mosquitos, alterou sobremodo as políticas públicas de combate dessas doenças. Nos primeiros anos do século XX, a vitoriosa experiência americana de combate aos mosquitos lá em Havana, quando se conseguiu eliminar a febre amarela e controlar a malária, contribuiu para que os trópicos sofressem também intervenções sanitárias. Manaus, uma área tropical, não ficou fora disto. Não obstante ao problema da malária e da febre amarela, havia um problema pendente, a lepra. Diante de tamanho problema, as autoridades brasileiras enviaram ao norte o médico sanitarista Oswaldo Cruz, com sua equipe composta por Carlos Chagas e não menos doutora Franca Pessoa. Em fevereiro de 1889, o governo adquire uma chácara existente à margem do arroio Cachoeira Grande e entregou a Santa Casa para fundar ali o Lazareto dos Leprosos, que vagavam pelas ruas de Manaus, o qual recebeu o nome de Lazareto Barão de Manaus, mas teve existência efêmera, segundo Márcio Souza, em 1933. Ante a impossibilidade de manter os doentes no hospital da Santa Casa de Misericórdia, até que temos a esses foram removidos para um lugar chamado Mobilizar, próximo ali de São Raimundo, correndo seu tratamento por conta desse estabelecimento de caridade e assistidos pelos médicos da repartição de Clementino Ramos e, não menos importante, doutor Fredo Camargo, que chegou a Manaus em 1889. E mais tarde se agrega o doutor Miranda Leão e o Fulgêncio Vital. Em 1919, Alfredo da Mata, na qualidade de presidente da Assembleia Legislativa do Estado, sugere ao deputado Adriano Jorge a apresentação de um projeto autorizando o governo do Estado a fundar um leprosário. Na década de 40, decidiu-se transferir os doentes para outra área, situada no quilômetro 32 e distante da cidade de Manaus, nas proximidades de um lago. Esta localização satisfazia as autoridades e a população, pois não haveria mais a possibilidade de contaminar a cidade. A este novo leprosário foi dado o nome Colônia Antônio Aleixo. A Colônia Antônio Aleixo, inaugurada em 1942, oferecia melhores condições de vida comunitária aos portadores de hanseníase. Esta alternativa veio amenizar as dificuldades encontradas pelo governo do Estado em localizar outros doentes que não chegavam ao asilo de Paracatuba devido à dificuldade de locomoção e acesso. Desta forma, paulatinamente, os pacientes de Paracatuba foram transferidos no mesmo ano e aí também entra em funcionamento o educandário Gustavo Capanema, destinado a filhos
de rancenianos segregados. A colônia Antônio Aleixo só foi desativada em janeiro de 79. Posteriormente foi construído o asilo geral da colônia Antônio Aleixo para abrigar os doentes residentes em Manaus provenientes do interior do estado. O bairro Colônia Antônio Aleixo possuía, em 2007, uma população de 13.800 pessoas, com projeção de aproximadamente 15.000 habitantes para 2010, segundo o IBGE. Outros estudos apontam hoje uma população acima de 30.000 habitantes. O local foi formado em boa parte por ocupações irregulares, evidenciando-se como um dos bairros mais empobrecidos da cidade. Seus graves problemas infraestruturais somam-se ao pauperismo daquela população, tornando um quadro geral bastante delicado. Neste novo bairro, passaram homens e mulheres a viver uma nova realidade. O bairro inicia na confluência do Rio Negro e segue no Ebelo Igarapé do Mauá até as margens esquerdas do Rio Amazonas. Os desafios para uma efetiva mudança para o bairro Colônia Antônio Aleixo estão postos e eles perpassam principalmente por uma política de geração de emprego e ocupações produtivas. Para isso, é necessária a construção de um projeto de desenvolvimento local integrado, com ênfase na criação de novas oportunidades de trabalho, de respeito aos direitos trabalhistas, na extinção da discriminação da mulher, na formação profissional, no combate ao analfabetismo e na eliminação do preconceito deixado pela rancenias, no controle das morbidades mais prevalentes, além, claro, do respeito à história e à cultura daquele lugar, na conservação do ambiente e na valorização das redes sociais ali firmadas. Por tudo isso, que venha a Agenda Criança Unicef Manaus. Muito obrigada. Vocês acompanharam o depoimento da secretária de Assistência Social, Cidadania, Graça Prola. Queremos, neste momento, registrar a presença da promotora de Justiça, a doutora Romina. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Em nome da Prefeitura de Manaus, os nossos cumprimentos. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o prefeito municipal de Manaus, Davi Almeida, a chefa de Educação Unicef Brasil, a senhora Mônica Pinto, para assinarem o termo de cooperação técnica entre o município de Manaus e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, para a promoção, realização e garantia de direitos de crianças e adolescentes através da iniciativa Agenda Unicef, Agenda Cidade Unicef Manaus, para cada criança e adolescente. Você acompanhou a assinatura do termo de cooperação técnica do projeto Agenda Cidade Unicef. O prefeito de Manaus, junto com o embaixador do Unicef no Brasil, Bruno Galhaço, assinaram esse termo de cooperação técnica que vai beneficiar o bairro Colônia Antônio Aleixo com políticas públicas voltadas à sociabilidade produtiva de crianças e jovens que residem no bairro. Mais de 50 adolescentes e jovens com idades entre 16 e 24 anos participaram da imersão Ajuri,
das Juventudes. O desafio jovem, em formato de hackathon, que aconteceu 18 a 20 de novembro no Casarão de Inovação Cassina, em Manaus. Dos 8 projetos inscritos, 3 serão selecionados e premiados no dia 22 de novembro. A iniciativa é uma promoção da parceria inédita entre a Águas de Manaus e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, e tem como objetivo promover o desenvolvimento de competências e habilidades para preparar os jovens para uma transição positiva para a economia verde. Assim, convidamos o prefeito municipal de Manaus, Davi Almeida, o secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Emerson José Rodrigues de Lima, neste ato representando o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, o embaixador do UNICEF no Brasil, Bruno Galhaço, o secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Eduardo Lucas, para realizarem a entrega dos prêmios à júri da juventude, as 3 equipes premiadas. Chamamos para receber, em terceiro lugar, a equipe Palafitados, composta pelos integrantes Emanuele Costa, Eli Gabriel, Lohan Breno, Isabela Neves e Viana Garrido. Dr. Emerson de Lima, entregando a premiação para a equipe premiada em terceiro lugar. Em segundo lugar, a equipe Inflamáticos, composta pelo Rafael Brandão, David Torres, Cid Matos, Micael Felipe Damasceno e Rafael Souza, que recebem a premiação do embaixador da UNICEF no Brasil, Bruno Galhaço. Em primeiro lugar, a equipe Sankofa, composta por Juliana Santos, Luiz Miguel de Souza Bastos e Everton Bandeira, que recebe das mãos do prefeito de Manaus, Davi Almeida, a premiação do primeiro lugar. Senhoras e senhores, nesse momento, ouviremos o secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Eduardo Lucas da Silva.
todos, que felicidade estarmos recebendo aqui o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Que felicidade. A iniciativa da Agenda Cidade Unicef, Manaus para cada criança e adolescente, com intervenção no bairro da colônia Antônio Aleixo, reveste de significativa importância para a Prefeitura de Manaus, que, em conjunto com o Governo do Estado, do Amazonas e o Unicef, protagoniza e lidera o conjunto de atividades a serem executadas naquele território do bairro. A intervenção no bairro Colônia Antônio Aleixo respeitará a história e o perfil da sua população. Essa bola, muito bem, contou um pouquinho da história do bairro Colônia Antônio Aleixo agora há pouco. A despeito de todas as mudanças e avanços vivenciados, o bairro apresenta indicadores insatisfatórios no que concerne a saúde, educação, assistência social, esporte, lazer e empregabilidade. Referidos indicadores contribuem sobremaneira para o crescimento e recrudescimento da violência envolvendo centenas e centenas de adolescentes, crianças e jovens. Preconceito, gente, e discriminação com as pessoas acometidas da rancerias ainda persistem, infelizmente, na vida cotidiana das famílias, independentemente dos serviços ali prestados. Diante desse panorama, a iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, cujo objetivo é o de contribuir para a promoção de direitos e oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, visa, sobretudo, prevenir as situações de violência e de violação de direitos. A agenda também se constitui um movimento para os centros urbanos, alinhado com os objetivos do desenvolvimento da ODS para o período de 2022 a 2024, com a implementação de práticas integradas a serem desenvolvidas pelas diversas políticas públicas envolvidas. Garantia a intersetorialidade, melhorando os índices de desenvolvimento humano e ainda possibilitando oportunidades para as nossas crianças, adolescentes e jovens, são metas e foco para o desenvolvimento daquele território, bairro, colônia do Antônio Aleixo. Para nós da SEMASC, é um grande desafio e nós aceitamos esse desafio da Unicef. Aceitamos esse desafio porque os profissionais psicólogos, pedagogos, todos os nossos servidores estão imbuídos de fazer o melhor, porque é isso que quer melhorar a vida das pessoas, especialmente das crianças, adolescentes e jovens que vivem na nossa cidade. Você acompanhou a palavra do Eduardo Lucas, que é secretário da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC. Senhoras e senhores, nesse momento quero convidar para fazer o uso da palavra o embaixador do Unicef no Brasil, Bruno Maguesso. Que felicidade estar aqui, no lugar que eu tanto amo, respeito, gosto, e vou estar sempre disponível para estar e ajudar. Eu estou aqui porque eu amo a vida e respeito a vida. E quando a gente fala de vida, a gente obviamente fala de natureza, do ser humano. E quando a gente fala de natureza, a gente fala de quê? De água. E de ser humano, a gente fala de quê? De ações. E a gente está aqui hoje porque hoje começa uma ação. Uma ação que não depende só da prefeitura, não depende só do governo, depende de todos vocês que estão aqui. Cada um aqui tem uma importância muito grande no dia de hoje. E eu fico muito emocionado porque eu estou na Unicef há 2 anos. E eu sou um cara de ação. E eu sempre falei isso com a Unicef. Eu preciso ir para campo. E hoje eu descobri que isso aqui também é campo.
porque a ação começa aqui, nessa assinatura aqui, nessa canetada. Então todo mundo que está aqui. Então, todo mundo que está aqui presente hoje, não só quem está aqui, mas quem está aqui também, tem o direito e o poder de cobrar o outro e de se cobrar também. Não é só estar aqui, bater palma, fazer foto e ir embora. É olhar para o outro, olhar para a natureza e saber que a gente depende dela. Nós somos parte da natureza. E ponto. Então vamos cuidar, vamos olhar para o outro. Muito obrigado pelo convite. Assim, onde eu me serve está, eu estou. Não tem jeito. Então vocês vão me ver muito aqui. Não é pouco, não. Vão me ver muito. Porque eu sou um cara de ação e sou um cara que cobro também. Então podem me cobrar, porque eu vou cobrar vocês. Estamos juntos nessa. E uma outra coisa que eu quero deixar registrado aqui é que a gente tem que olhar com muito cuidado também e com muita atenção para a vacinação. Apoio está aí. Voltou. Se a vacinar, perdão a palavra, a gente está ferrado. Então vamos se cuidar, vamos cuidar das crianças, vamos cuidar uns dos outros. Fechado? Muito obrigado. Eu prometi que eu ia falar pouco, eu já estou falando muito, porque eu sou um cara que gosta de falar. E ó, vocês todos agora são do Unicef, então vistam a camisa, façam. Beijo, obrigado. Esse foi o discurso do ator e embaixador do Unicef no Brasil, Bruno Galhaço. Nesse momento, eu convido para fazer uso da palavra a chefa de educação do Unicef no Brasil, senhora Mônica Pinto. Gente, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu quero cumprimentar todos vocês aqui, meninos e meninas, moços e moças, homens e mulheres, toda a mesa aqui, na pessoa da secretária Graça, que fez uma fala super bonita, o prefeito Davi, nosso querido embaixador Bruno. E sei para vocês que eu também estou super emocionada de estar aqui. Uma vez, Bruno, eu vi lá no Palácio do Planalto um grupo de jovens, assim, mais ou menos da idade de vocês, eles disseram o seguinte: eu não quero mais saber de falação, eu quero saber de fazeção. Eu nunca mais esqueci essa palavra. É fazeção, né? Que legal estar aqui hoje, que legal que todo mundo deixou suas vidas. Eu saí lá de Brasília, do nosso escritório, a convite aqui da nossa equipe maravilhosa de Manaus, uma pessoa da terra. Quero agradecer, dar os parabéns a toda essa equipe maravilhosa, meninos e meninas que fazem todo dia junto com vocês, e agradecer muito ao prefeito, ao governo aqui do estado do Amazonas, que possibilitou que a gente estivesse vivendo esse momento agora, que, como disse o Bruno, é um começo, mas faz parte da fazeção. Não pode ser só uma canetada. E a gente sabe lá no fundinho que esse dia a dia que a gente vai ter que fazer não é fácil, na verdade. No lugar onde a gente vive, nem sempre a gente vê as nossas crianças, os nossos meninos e meninas, os nossos adolescentes, os nossos professores, os nossos médicos, os nossos assistentes sociais, os nossos pais, as nossas famílias vivendo coisas que a gente gostaria de viver. Então a gente sabe que o nosso compromisso, ele tem que ser muito forte. Como disse o Bruno, a gente tem que se cobrar para a gente mesmo, e tem que cobrar de quem está do lado da gente. De vez em quando não vai ser fácil, a gente vai ficar cansado, né? A nossa equipe aqui trabalha todo dia, de manhã, de tarde, de noite, mas a gente sabe que, primeiro, como disse o secretário Eduardo, nós estamos falando aqui de oportunidade, gente. Jovem é potência.
A gente viu esses 3 grupos de jovens aqui recebendo premiação e reconhecimento. Eu não é, gente? Vocês não são potência? Vocês são potência. Primeira coisa, oportunidades. Nosso país tem que cuidar para que vocês possam viver, ser tudo o que vocês sonham. Não se esqueçam disso, cobrem da gente. Que vocês sejam toda a potência e tudo aquilo que vocês sonham. 2, a gente nunca consegue fazer nada sozinho. Essa festa aqui, a gente que chegou cedo, teve gente que tirou e botou mesa, tirou e botou comida, tirou e botou suco, arrumou as cadeiras diferentes. A gente não faz nada sozinho. Então, como disse o secretário, intersetorialidade é a saúde, é a assistência, é a Secretaria da Mulher, é a juventude, são as organizações de base comunitária, é o poder público, é a Unicef, é todo mundo junto. O plano tem que ser de todo mundo. Tem um músico que eu adoro, que é o Raul Seixas, que ele diz que sonho só é realidade se é sonhado junto. Então a gente, para fazer, tem que sonhar junto. E a terceira coisa, o respeito a esse território. A secretária Graça trouxe para a gente a história desse território. Eu pergunto aqui para todos vocês, qual é o futuro desse território? Eu acho que nós aqui, enquanto Unicef, nós estamos aqui juntos, querendo construir um outro futuro. Um futuro possível, um futuro saudável, um futuro sustentável, como disse o Bruno, onde a gente pare de brigar com a realidade social que a gente vive, com as mazelas, onde a gente possa viver um lugar onde a gente se sinta, de fato, feliz, com saúde, com energia, com alegria, sonhando não só o nosso sonho, mas o sonho dos filhos de vocês também, das outras crianças e adolescentes que vêm por aí. Então eu queria muito agradecer, em nome dos meus colegas do Unicef, do Escritório Nacional de Brasília, a possibilidade de estar aqui com vocês. Contem sempre conosco. Nossa equipe está aqui absolutamente disponível. O Bruno também, já falei para ele que ele vai ter que vir sempre agora. E a gente promete que a gente vai fazer um belíssimo trabalho. Gente, um bom ano para a gente. Força, luta, trabalho, alegria e leveza também. Um beijo. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o pronunciamento do prefeito da cidade de Manaus, Davi Almeida. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a todos a pessoa da Mônica, que é a chefe de educação do Unicef do Brasil. Obrigado pela presença, Mônica. Ao embaixador do Unicef no Brasil, Bruno Galhaço. Muito obrigado pela sua presença. Ao representante do governador, secretário de Direitos, Justiça e Cidadania, Emerson Lima, obrigado pela sua presença. A Kelly Paixão, que é secretária do Estado de Assistência Social, os meus secretários que estão aqui, a professora Dulce, secretária de Educação, o Eduardo, que é secretário de Assistência Social, a Chara, secretária de Saúde, ao doutor Tadeu, que é procurador do Estado e vice-governador eleito, obrigado pela sua presença, a doutora Olívia Carmen, que é a promotora de Justiça, responsável por essa área da adolescência, muito obrigado pela sua participação, a Graça Prova e o teu também, o Ebenezer, que é secretário de Administração, e o Israel, que é o meu secretário de Comunicação. Meu boa tarde a todos, a juventude aqui presente, obrigado pela presença de todos vocês, e dizer que, Mônica, essa parceria ela vem somar os esforços da Prefeitura naquilo que nós estamos fazendo em transformar essa cidade em uma das melhores cidades do Brasil para se viver. O mundo todo conhece Manaus, o mundo todo conheceu Manaus no passado de uma forma muito difícil, da pior maneira possível. Nós vivemos o pior momento sanitário da história mundial. E não teve uma cidade no mundo que mais sofreu do que Manaus.
foi a nossa cidade. Infelizmente, nós estávamos assumindo uma prefeitura com muitas dificuldades e 1 ano e 10 meses depois, praticamente, nós viramos essa chave. Naquele momento era uma realidade, hoje é outra realidade. Nós tínhamos uma das piores saúde básicas do Brasil, ditas pelo Ministério da Saúde, que ficou aqui em Manaus 25 dias. E nós fizemos o desafio de mudar aquela realidade. Hoje, Mônica, Bruno, doutora Menina, senhoras e senhores, Manaus, pelo terceiro quadrimestre seguido, durante 1 ano seguido, reconhecido pelo Ministério da Saúde, nós temos a melhor saúde básica do Brasil, pelos índices que são medidos pelo governo do Brasil. Tudo isso fruto de muito trabalho. E nós estamos buscando fazer dessa cidade uma cidade que tenha os serviços de excelência. Por exemplo, no acolhimento, desde que nós assumimos, de 2021 a 2022, nós temos mais de 90 mil atendimentos para pessoas refugiadas nessa cidade. Nós estendemos as mãos para aqueles que estão precisando. A nossa juventude hoje, nós temos uma Secretaria de Educação que tem a terceira maior rede de educação do Brasil. Só ficamos atrás em número de alunos e estruturas educacionais para São Paulo e Rio de Janeiro. E é essa cidade, no meio da floresta, aonde moram e vivem os maiores preservadores do planeta, porque nós vivemos no estado, o maior estado do Brasil, o maior estado da Amazônia, que detém a maior floresta tropical do mundo preservada. Nós preservamos 97% do nosso território. Tudo isso fruto da entrega de um povo que sabe preservar, que sabe se comportar, um povo que sabe acolher e um povo que está trabalhando para dar oportunidades para essa juventude, para que nós possamos formar mais jovens. Na semana passada, eu estive lá nesse bairro que será contemplado. É um bairro muito distante do centro da cidade de Manaus, fica exatamente no encontro das águas do Rio Negro, que passa aqui atrás, com o Rio Amazonas. Mas existem muitas dificuldades. Há 5 meses atrás, eu dei a ordem de serviço para ser construído um bairro, o maior bairro indígena do mundo, que fica dentro da cidade de Manaus. Infelizmente, nós não tínhamos ainda uma unidade básica de saúde. Eu determinei a construção da melhor unidade básica de saúde da cidade de Manaus, de porte 4, um mini hospital para atender 1.200 pessoas dia. Essas pessoas sofreram muito e nós estamos construindo, e já no mês de março ou abril, eu estarei dando o início dos trabalhos, na verdade, inaugurando essa obra. Só que na semana passada, eu fui lá no bairro Paulo Aleixo, onde nós estamos reformando a estrutura de assistência social da prefeitura, um CRAS, onde nós temos 3 unidades básicas de saúde, onde temos um dos maiores índices da prefeitura de Manaus de saúde, é numa localidade onde já não se usa mais o termo leprosário desde 1995, um bairro onde acolheu os ancianos, que é a Colônia de Aleixo, um bairro que tem muita carência e necessidade, e nós estamos reformando todas as ruas recuperando, todas as escolas municipais. Nós vamos construir uma unidade básica porte 4, no mesmo moldes da unidade indígena, para atender 1.200 pessoas naquele lugar. Nós estamos reformando a cozinha comunitária da prefeitura, os campos de futebol da prefeitura. Nós estamos reformando a estrutura do CRAS, que vai dar o suporte para atender e acolher essa juventude. E todas as estruturas educacionais estão sendo reformadas. Sabe para quê? Para dar àquelas pessoas que moram naquele lugar distante a mesma condição dos filhos daqueles que moram no centro onde nós estamos. É tratar as pessoas com igualdade, e a parceria com o Unicef vai nos dar a oportunidade, através do seu trabalho em Brasília, você que é embaixador mundial, de mostrar que aqui na Amazônia, o estado mais preservado do Brasil, os governantes estão trabalhando para melhorar a qualidade de vida do povo desta cidade, desse estado, com o apoio agora do Unicef. Manaus agradece essa parceria e que mais parcerias sejam feitas para que nós possamos atender mais pessoas. Hoje, nós estamos firmando uma parceria para atender um bairro necessitado dos ancianos.
Quem sabe no futuro nós possamos captar recursos para também ampliar para o maior bairro indígena do mundo, que fica dentro da cidade de Manaus. Quem sabe nós possamos avançar em políticas nesse sentido. É isso que nós queremos, tratar as pessoas que cuidam da floresta de forma digna. É importante manter a floresta em pé. É, sim, nós vivemos na maior reserva do mundo de potássio, mas nós não podemos explorar. Nós vivemos em cima da maior jazida de ouro do mundo, mas não podemos explorar. Nós vivemos em cima da maior jazida de nióbio do mundo, mas nós não podemos explorar. É o povo que mora na floresta que mantém essa biodiversidade viva, essa preservação. E o Unicef se une à prefeitura, ao governo do estado, para poder ampliar as ações que irão melhorar a qualidade de vida do povo desta cidade. Mônica, leve o meu abraço, transmite o meu abraço a Florência. Ela esteve aqui conosco. E eu quero aqui parabenizar a equipe do Unicef aqui da cidade de Manaus, representada aqui na cidade de Manaus. Mais parcerias dela, e mais parcerias dela possam ser atraídas para a cidade. Essa cidade tem que ser honrada, nós nos sentimos acolhidos e estamos de portas abertas para mais parcerias como essa com o Unicef. Muito obrigado pela presença da Mônica, do embaixador Bruno, pela presença de todos vocês. E Manaus está aqui de portas abertas, de braços abertos, para receber mais parcerias como essas, para que nós possamos ajudar muito mais jovens, muito mais pessoas na nossa cidade. Tenho dito, uma boa tarde, muito obrigado. Esse foi o discurso do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Nesse momento, desfaz o dispositivo, agradecendo a presença de todos. Onde, em seguida, o prefeito, juntamente com o secretário Eduardo Lucas e a Unicef, dará da coletiva de imprensa junto aos profissionais. Na verdade, eu gostaria de continuar com todos aqui, porque teremos, nesse momento, uma apresentação especial preparada para este momento. Senhoras e senhores, a partir de agora, queremos receber com muita alegria o carinho de todos esses profissionais da cultura, e para esse bairro lá da colônia Antônio Aleixo, o que vai ser feito de verdade? A parceria com o Unicef vai dar a oportunidade de investir mais no social, dando oportunidade para aquele bairro que é tão necessitado, a colônia Antônio Aleixo, onde nós já estamos reformando todas as estruturas governamentais da prefeitura naquele bairro, e esses recursos em parceria com o Unicef vai nos dar a oportunidade de ampliar a atenção às crianças, às adolescentes. Nós temos um número de crianças muito grandes nos finais da cidade de Manaus e nós identificamos que muitos deles são oriundos do bairro Colônia Antônio Aleixo. Nós queremos criar políticas públicas através dessa parceria para que essas pessoas, essas crianças possam se manter no seu bairro, que os seus familiares, que os seus parentes, que os seus pais possam ter uma fonte de renda. Por isso nós estamos ampliando a estrutura social da prefeitura através da reforma do CRAS, através das cozinhas comunitárias que nós temos, das escolas municipais, das quadras municipais. Então, isso vai fazer com que essas crianças e os pais, tendo uma renda, eles não precisem sair de lá para estar em estado de militância. Quando você fala de recursos, a gente está falando de recursos financeiros ou recursos humanos? Recursos humanos e financeiros. Nesse primeiro momento, eles vão aportar uma quantia de recursos, ainda não especificada, e posteriormente nós vamos ampliar essa parceria para que nós possamos chegar em outros bairros, como o bairro indígena, lá da tribo, Parque das Tribos, lá no Tarumã. Obrigado, pessoal. Esse foi o pronunciamento do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que atendeu a imprensa aqui numa pequena coletiva que foi organizada.
meio semelhante. O básico, né? Educação, segurança, água limpa, cuidado. Cuidado. Amor nada mais é do que cuidado. E a Unicef fala disso, fala de união, de amor, fala de cuidado. E é isso que eu faço com muito orgulho. E é por isso que se o Unicef está presente, eu estou presente. Porque é confiança. Mas é só o início, né? Porque daí, depois dessa assinatura, ainda vai ser algumas etapas que precisam ser cumpridas. É sempre o início, né? É sempre o início, principalmente porque a gente está falando de Brasil. E essa assinatura, eu acho que é o começo de uma ação, sabe? Eu acho que todo mundo que está aqui presente hoje faz parte de alguma maneira disso, porque todo mundo aqui tem apreço à vida, pô. É por isso que está aqui. Então a gente olhar para o outro, se cobrar, vocês como imprensa, cobrar também é muito importante, porque eu sou embaixador da Unicef, mas eu cobro também e quero ser cobrado. Bruno Galhaço, aqui é da Secretaria de Comunicação, meu nome é Samira, tudo. Eu gostaria de saber como vão ser as suas visitas aqui na cidade e essa é a primeira edição do Agenda Cidade Unicef. O que a cidade de Manaus pode esperar desse projeto? Cara, comprometimento. Eu acho que essa é a palavra. E quando a gente fala de Unicef, a gente fala de comprometimento. E eu, como embaixador da Unicef, eu posso falar, olhando no olho de cada um de vocês, a Unicef se compromete. Eu estou há 2 anos, eu viajo pelo Brasil com a Unicef. Na verdade, eu estou muito mais do que 2 anos. 2 anos eu estou oficialmente como embaixador. Mas eu já fui para a África com a Unicef. Vocês sabem da minha história com a África, com o Brasil, com o Nordeste. E não vai ser diferente com Manaus, que é um lugar que eu amo tanto, que eu ajudo tanto e me sinto muito bem recebido aqui. Vou cobrar, podem ficar tranquilos. Vamos cobrar junto. É importante a gente ter esse comprometimento também. Nós, sabe? Nós que somos propagadores, né, da vida. Obrigada, De nada. Na próxima Copa ser aqui em Manaus, a gente tem essa Pô, é claro, cara, é claro, pô, o coração do mundo, o pulmão do mundo tá aqui. Eu acho importantíssimo. 2030, não é isso? É claro, seria maravilhoso. Mas eu estarei aqui sempre, independente de 2030 ser aqui ou não. Valeu. Obrigada. Valeu, gente. Vamos. Obrigada, Bruno. Vamos fazer a nossa parte. Muito bem, senhoras e senhores, dentro de mais algumas instantes será servido o coquetel aqui neste salão. E a partir de agora, ficaremos com o grupo Caboclos. Bom, você acompanhou mais um ao vivo da Prefeitura de Manaus, onde o prefeito Davi Almeida, junto com representantes do Unicef Brasil, assinaram um termo de cooperação técnica para o início do projeto Agenda Cidade Unicef, que vai acontecer no bairro Colônia, Dona Leste, disponibilizando políticas públicas para as crianças e jovens que residem nessa localidade. Nós ficamos por aqui e até a próxima.